Olá turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Aragão, eu sou do Orquidária Imperial e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto extremamente importante e atual. A mudança de estações do ano. Nós estamos saindo do outono e entrando no inverno. Época mais fria, com menos luminosidade. Você sabe o que fazer com suas orquídeas nesse período? Então acompanhe a gente nesse vídeo que nós vamos abordar esse tema. Inverno, época de ficar mais encolhidinho, época de não fazer tanta atividade física, pelo menos em geral a gente não tem muita vontade de fazer atividade física. Nós procuramos nos vestir melhor ou nos agasalhar melhor e até mesmo comer um pouquinho mais, né? E nossas plantas, como ficam? Nós sabemos que a temperatura reduz significativamente nessa época do ano. E aí é importante a gente observar que esse vídeo vai ser distribuído para todo o país. Então, as pessoas que vão ver esse vídeo lá no norte e nordeste, certamente não vão achar que a temperatura varia tanto. Já as pessoas que vão ver esse vídeo, assistir esse vídeo na região sul, eles vão entender facilmente o que eu estou falando. Então, sempre adapte as informações que nós passamos aqui nos vídeos às suas condições de cultivo, ao seu ambiente, à sua localidade, ok? Mas em linhas gerais, no inverno nós temos temperaturas menores, algumas regiões menos 5 graus, outras regiões menos 10, algumas regiões chegam a gear. Então é muito importante você estar atento não só à redução de temperatura, seja de dia, seja à noite, como também o comprimento da luminosidade do dia. Os dias ficam mais curtos, você sabe que começa a clarear um pouquinho mais tarde e escurece um pouquinho mais cedo? Pois é, isso aí também influencia diretamente o processo de crescimento e de metabolização da sua planta. Por quê? É através da fotossíntese, ou seja, o consumo da energia solar, a disponibilidade de nutrientes, água e gás carbônico que a planta vai produzir todos os alimentos que ela precisa. Então, quando você encurta o dia, quando a quantidade de luz que a sua planta recebe é menor, ela significa que ela automaticamente vai reduzir o seu metabolismo. Ela vai ficar um pouquinho mais paradinha. Como eu falei no início desse bloco do vídeo, que a gente costuma ficar um pouquinho mais encolhidinho. As plantas também. A temperatura já leva a gente a uma preocupação, porque temperaturas mais baixas significam justamente o quê? Plantas se desenvolvendo de forma um pouco mais lenta, água demorando muito mais a evaporar, embora em geral no inverno seja um período mais seco. Por isso que seus lábios racham, por isso que a gente passa manteiga de cacau e outras soluções nos lábios. Mas com a redução da temperatura, em geral quando você molha suas plantas ficam molhadas por mais tempo. E aí começa a preocupação com fungos e bactérias. É nesse momento que a gente começa a falar de estruturas de cultivo, se possível for, levar as suas plantas para um ambiente abrigado de chuva, porque inverno tem isso, né? Não chove muito, mas quando chove são períodos longos de chuva, aquela garoazinha contínua, e isso favorece a criação de ambientes propícios a fungos e bactérias. É a história do dedinho do seu pé, a gente já conversou em outros vídeos sobre isso. Tomou banho, não secou os dedinhos do pé adequadamente, você pode desenvolver um funguinho ali, não pode? Um fungo, uma bactéria, que às vezes provoca até aquele mau cheiro que a esposa ou o marido dão aquele cutucão. Então, é por aí. Por isso que nessa época do ano a gente costuma recomendar que você molhe as suas orquídeas o mais cedo do dia possível. Então quer dizer, de manhã, contando que não esteja um frio muito grande, nem esteja um período de geada, né, porque a maioria das orquídeas não toleram geadas. Então tenta molhar ela de manhã e favorecer a ventilação para que a parte aérea da planta, ou seja, folhas, espatas, bulbos, sequem até o período noturno e dificultem mais a propagação de fungos e bactérias, ok? Se a sua planta tiver, então, com botão ou com flor, aí sim, é mais indicado ainda, você deve se preocupar mais ainda em tirar ela do ambiente externo, levar para um ambiente abrigado, caso você queira que essa flor permaneça com qualidade visual por mais tempo. Então, tá com botãozinho, tá com flor, tira ela lá de fora, tira ela do seu orquidário, traz para dentro de casa, para sua varanda, para o seu cantinho de tomar café ou se reunir com os amigos, para você curtir essa beleza e prolongar o tempo de vida útil da planta. Porque a temperatura baixa, eventual rega na flor, rega ou chuva na flor, sem dúvida alguma, vão reduzir a durabilidade das suas flores e podem inclusive trazer o que a gente chama de mofo cinzento, que é a flor, ela, ainda que seja uma flor novinha, ela começa a embolorar todinha. Já viu isso? Vamos conversar nisso num dos nossos próximos vídeos, ok? Luminosidade. Eu já falei no trechinho anterior do vídeo para vocês
que nessa época do ano nós temos um comprimento de dia menor, né? O sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. E o que isso influencia? Isso influencia naquele processo de fotossíntese. Por que isso acontece? Em geral, no verão, o Sol ele passa cruzando o mesmo céu quase que a pino, né? Por isso aquela história de enfiar uma reguinha no chão para você conseguir observar a posição do Sol, se faz sombra ou não. Então é leste-oeste, posição leste-oeste e sempre cortando o céu na pico mesmo, né? No meio. No inverno, o Sol fica um pouquinho mais preguiçoso, ele deita um pouquinho, né? Então ele vai cortar quase que o horizonte, quase que num ângulo de 45 graus, dependendo da sua região, tá? E isso significa que lugares que antes você tinha sombra no seu orquidário, agora possivelmente você vai ter sol, e lugares em que o sol não chegava, que o sol atingia, que você tinha bastante luminosidade, podem ser agora zonas muito sombreadas no teu orquidário. Favorece o aparecimento de pragas e doenças, o tecido da sua planta fica mais suculento, então pulgões e cochonilhas vão atacar com mais facilidade. E, acima de tudo, você pode ter uma situação de baixa floração. Porque se você tem menos luz, a planta fica um pouquinho mais preguiçosa, então ela tende a florir um pouco menos. Então você tem que observar isso, a posição do sol com relação às suas plantas. Tanto para evitar o excesso que provoca eventual queima, se seu orquidário, por exemplo, não tem cobertura nas laterais, se a sua área de cultivo não tem proteção nas laterais, quando esse sol deita, a chance dos raios solares atingirem as bancadas ou a posição em que os vasos estão é muito grande. Então você precisa estar atento a isso para evitar a queima. Mesmo o sol de inverno queima a planta, tá, gente? E se o sol não está atingindo mais, se essa planta não está sofrendo aí algum tipo de deficiência, se essa planta não vai parar de florir ou parar de se desenvolver, como a gente espera. Uma das técnicas para você manipular isso, quando você está num ambiente um pouco mais restrito, que você não consegue movimentar tanto as suas plantas, é você trabalhar com diferentes telas de sombreamento. Em que no verão, em geral, você usa mais de uma tela, por exemplo, 2 telas de sombreamento, 2 telas de 50%, uma de 35%, uma de 60%, enfim, 2 telas de sombreamento. E no inverno você tira uma das telas. Você mantém a proteção, mas você amplifica a luminosidade dentro do teu espaço de cultivo. Isso acontece muito com o pessoal que tem, por exemplo, pergolados, né? Que são os ripados. Então são ripas de madeira que no verão eles consorciam a ripa de madeira com uma tela de sombreamento. E agora no inverno você pode tirar a tela de sombreamento para permitir que entre mais luz no seu ambiente de cultivo, no seu orquidário. Essa é uma dica importante, fique atento a isso. Adubação. Cuidado. A maioria dos orquidófilos atualmente usam 50 produtos diferentes. Quando vem um vídeo na internet ou quando escutam uma dica na Associação Orquidófila ou mesmo num círculo de amizade sobre um novo produto, querem imediatamente incorporar esse novo produto ao seu cultivo para obter aqueles resultados espetaculares que estão sendo prometidos. Já conversei sobre isso com vocês no passado. Cuidado com um nível que eu chamo de pagelança, né? Você ouve falar que o produto japonês X é muito bom, você corre e compra o produto japonês. Você ouve falar que o produto de uma determinada região do país é muito bom, você corre, compra esse produto e começa a aplicar. Que o produto solúvel, que o adubo orgânico, que o adubo de liberação lenta, e aí você corre e começa a comprar. Quando você pensa que não, você tem um verdadeiro estoque de produtos em casa, sejam orgânicos ou sejam químicos. Cuidado! Orquidofilia pressupõe maturidade, pressupõe análise do ambiente, pressupõe compreensão da natureza, diálogo com as plantas. E é isso que eu costumo chamar a atenção, principalmente no inverno, tá? De repente você não precisa de tantas soluções assim para obter bons resultados, essa é a primeira questão. E a segunda, lembra que o processo de fotossíntese, que o metabolismo da planta está um pouquinho mais lento? Então se ele está mais lento e você continua adubando a sua planta fortemente, você vai ter na sua planta livre, né, disponível, muitos açúcares e aminoácidos, tanto na seiva da planta quanto no suco celular. Eu vou falar sobre isso especificamente num vídeo para chamar a atenção, para ensinar para vocês quais são os cuidados, porque isso pode sim favorecer o ataque de pragas e doenças. Mas nesse vídeo o que eu quero falar é a adubação no período de inverno, num período em que você tem menor comprimento solar. Então seja moderado. Se você costuma fazer adubação nas suas plantas semanalmente, por exemplo, com o Plant Prod 20-20-20, que é um adubo solúvel excelente, para de fazer semanalmente nessa época e faz quinzenalmente.
você vai dar tempo para a planta absorver isto. Um dos sintomas de excesso de adubação, em especial a adubação nitrogenada, é quando os bulbos das suas plantas ficam flácidos, ficam macios, se dobram ou se deitam, mesmo sem a presença de nenhuma doença. Então cuidado, se você tem isso aí no seu orquidário, provavelmente você está exagerando na adubação, em especial em um nutriente chamado nitrogênio. E por último, mas não menos importante, replantio. Gente, essa é uma época que a maioria das orquídeas não gosta de ser replantada. Então, tente conter o impulso de replantio das suas orquídeas, em especial no inverno, tá ok? A planta precisa se adaptar às condições de cultivo, não só as atuais, mas as novas condições. Então, se eu estou falando para você desde o início, que nesse momento as plantas em geral, a maioria delas, estão dormentes, estão num período de descanso, estão num período de adaptação às modificações ambientais que estão ocorrendo, não faz sentido você replantar a sua orquídea. Na verdade, só faz sentido você replantar a sua orquídea em dois cenários. Um, se o vaso da sua orquídea estiver pequeno para o tamanho dela, para o porte dela, ou dois, se houver degradação de substrato. Ou seja, se o seu substrato já estiver velho. E se o substrato já estiver velho, justifica sim a troca. Mas se você puder esperar para fazer essa troca num momento mais favorável, espere para fazer essa troca num momento mais favorável. E quando é esse momento? Quando as suas plantas estão emitindo raízes, quando as suas plantas estão emitindo brotos, e nunca quando elas estiverem floridas. É óbvio que eu não ia ficar o vídeo todo falando, sem mostrar algum produto ou alguma planta interessante. E essa aqui é a BLC Xiaolin New City. Olha que planta perfeita, gente. Olha o colorido dessa planta, a forma com que ela se apresenta, o frangeado do labelo, além do perfume. Vocês aí não vão conseguir sentir, mas essa planta tem um perfume inebriante. É um perfume muito, muito bom, muito atrativo. É uma planta que floresce agora, na verdade ela floresce ao longo do ano todo. Você tem diversas plantas, ela não o indivíduo, mas diversas plantas deste cruzamento, né, chamada Xiaolin, florindo ao longo do ano todo. É um cruzamento que não se concentra numa época só do ano. Mas agora, nessa época, virada de outono e inverno, ela está presente com um pouquinho mais de força. É uma planta muito bonita. Isso aqui é uma planta adulta, viu, gente? O que é a planta adulta? É a planta apta a florir. É a planta que atingiu ou vai atingir a sua floração no ano corrente, no ano atual. E, além da planta adulta, nós temos a Xiaolin, que na minha opinião é uma das melhores vermelhas da atualidade, no potinho 7, eu já mostrei para vocês a diferença desses tamanhos de pote, né? 7 são 7 centímetros de boca, tá? Então uma planta desse tamanho aqui, para atingir a primeira floração, como aquela planta que eu mostrei, leva aproximadamente 3 anos, tá? Se o cultivo foi executado com sucesso. E nós temos aí a planta no potinho 10, tá aqui, ó, uma planta bem maior, tá vendo? Pode levar de um ano a um ano e meio, talvez 2, para fazer a primeira florada, né? Para emitir a primeira floração. Esse vaso aqui a gente consegue observar, ó, bem aqui, ó, a emissão do novo brotinho, ó, tá vendo? Então, novo brotinho. Então, pode ser inclusive que essa planta floresça nesse próximo bulbo, tá ok? Então, Xiaolin New City, essa beleza da natureza aqui que eu estou apresentando para vocês, ó, BLC Xiaolin New City, no vaso adulta, no vaso 7, esse aqui da frente, ou no vaso 10. Todos esses produtos estão disponíveis na nossa página, no nosso site www.orquidarioimperial.com ou em uma de nossas lojas. Meus amigos, falamos nesse vídeo sobre rega, falamos sobre adubação, falamos sobre tempo de luminosidade a que a sua planta está exposta e sobre replantio. É óbvio que existem outros aspectos que precisam ser avaliados também, mas esses são os principais aspectos que você precisa estar antenado, que você precisa estar ligado nesse período do ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que continuem acompanhando o nosso canal, não deixa de curtir, deixar sua mensagem, compartilhar o vídeo no Instagram, @orquidarioimperial. Acompanhe a gente, uma ótima semana, fiquem com Deus.